Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus é o princípio. Deus é o mais interessado na promoção da nossa salvação. Glória a Deus. Ele é tão interessado que ele não esperou eu e você amar ele. Mas ele é tão interessado que ele nem sequer esperou com que nós viéssemos ouvir o Evangelho. Ele é tão interessado que ele não esperou nós nos convertermos. Ele nos amou como nós éramos inimigos dele. Então, o amor de Deus por nós é o primeiro motivo dessa ordem. É o amor de Deus. Abre aí Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eita glória. Nós acabamos de ler que o que aconteceria conosco se nós rejeitássemos tal salvação. O Senhor aqui nesse momento em prantos, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu mata os profetas, tu destrói aqueles que eu envio. Rejeita a palavra, rejeita a oportunidade. Aleluia. Vamos dar uma corridinha. A graça é de graça. Aleluia. E tudo que é de graça pode ser rejeitado. Você vê que o próprio Senhor Jesus disse aqui: mas vocês não quiseram. Irmão, isso é triste. Mas tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas que não vão aceitar. E sabe o que acontece? Acabou para elas? Não. Graças a Deus não. Porque quando o Senhor disse que elas não queriam, quando o Senhor disse que elas não queriam, o que aconteceu depois com ele? Ele morreu. Aleluia. E depois ele ressuscitou. Aleluia. E aquele povo de Israel poderia agora ser salvo, que nem eu e você fomos. Aleluia. Porque da morte e da ressurreição dele. Aleluia. Não existe aquele que, com o pecado que poderia de repente nos separar do amor de Deus. Qual a situação que poderia nos separar do amor de Deus? Irmão, rejeitar o amor de Deus não faz Deus te amar menos. Rejeitar a salvação não faz Deus te amar menos, porque não foi nem a tua aceitação, nem a tua rejeição que foi o motivo dele ir para a cruz. O motivo dele ir para a cruz foi o amor dele. Aleluia. Aleluia. Então você rejeitar ou você aceitar não faz diferença nenhuma. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Romanos 8. Alegria, a vida, a morte, tristeza. Ele diz: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir poderá nos separar do amor
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não existe nada que pode fazer Deus nos amar menos. Isso diz o que para você? E tem que dizer para tantas pessoas, você tem que comunicar isso para as outras pessoas. Não existe nada que elas façam que não possa ser perdoado. O grande sofrimento que existe hoje na nossa nação e no mundo é porque pessoas, como a irmã estava dando testemunho dela aqui, acham que não tem mais jeito. Acham que acabou. Que não tem mais salvação. Mas quem pode nos separar do amor de Deus? Glória a Deus. E essa firmeza de Paulo falando aos romanos é interessante. Eu estou bem certo. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Isso também não quer dizer que esse amor não pode ser rejeitado. Ele pode ser rejeitado de um lado, negligenciado de um lado. Mas Deus cumpriu tudo que Ele disse que ia cumprir. Aleluia. Foi até o Calvário, morreu e ressuscitou. Ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele cumpriu exatamente o que tinha que ser cumprido. E agora é a nossa vez, irmão. Aleluia. Creia no Senhor Jesus. Aleluia. Pregue para as pessoas crendo nisso, crendo na sua salvação, crendo no amor de Deus. Não vá pregar crendo no seu conhecimento. Não vá pregar crendo na sua possibilidade, na sua capacidade de persuadir as pessoas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é simplesmente o conhecimento humano. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo. Amém. É Ele que vai fazer essa obra. É Ele que vai fazer esse trabalho. O teu trabalho é chegar lá e ser o quê? Ser um canal de comunicação para as outras pessoas. Falar desse Deus que te resgatou. Nós conversamos em casa hoje, eu e a pastora Lula e minha esposa, né, nós estávamos lembrando de algumas coisas que aconteciam. E eu posso chegar e dizer assim: Deus, muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado pelo que tu fez. Olhar para trás e ver de onde o Senhor nos tirou, como está na palavra dele, né? Olha, eu te tirei do reino das trevas, eu te tirei do engodo, eu te tirei de tudo que não prestava, eu te tirei do reino das trevas e coloquei no reino de Deus. Glória a Deus. No reino do Filho, no reino do seu amor. É esse o trabalho que o Senhor tem feito por nós até hoje. Aleluia. Então, rejeitar como isso? As pessoas rejeitam porque elas ainda realmente não conheceram. E esse é o nosso papel. Falar, ensinar, instruir. Marcos capítulo 6, versículo 4. Aleluia. Versículo 4 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.
Versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Versículo 6: e admirava-se. Quem se admirava? Jesus. Ele está dizendo que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Irmãos, curar um doente impondo a mão é um milagre? É ou não é? Jesus curou ali, como está escrito aqui. E por que o texto diz que ele não fez nenhum milagre? Qual é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem? A salvação. Algumas pessoas pelo Senhor elas foram curadas e o Senhor disse assim: não peque mais, porque ele foi salvo agora. É Deus. Tu não foi só curado, não, tu foi curado e foi salvo. Não peque mais. Ou seja, vive uma nova vida. E ele chega ali e ele diz assim: não pude fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos. E o próprio Senhor diz o quê? Admirava-se da incredulidade deles. Porque quando foram falar com Jesus, o pessoal lá da cidade disse assim: esse ainda é o filho da Maria? E filho do carpinteiro? O autor da vida estava na frente deles e eles não viram. Aleluia, glória a Deus. A salvação na frente deles, eles não viram. A oportunidade às vezes está na nossa frente e nós não vemos. Mas eles não viram por quê? Porque da incredulidade que até o próprio Senhor, lógico que isso aqui é uma linguagem como o pessoal como se fala, né? Pegar o ser humano para explicar Deus. Ou seja, Deus é Pai, por exemplo. Então, você consegue entender o que é o Pai. Então, por isso, vou saber como um Pai age, você entende como Deus age. E o Senhor está falando aqui: eu me admirei. Como se Deus pudesse se surpreender, né? Mas ele, como homem aqui, o Senhor Jesus, como homem, disse: eu me admirei da incredulidade. Aleluia. E a pergunta: você crê? Aleluia. De verdade? Aleluia. Glória a Deus. E essa pergunta ela tem que ser feita pessoalmente. Na verdade, ela tem que ser respondida. Você tem que responder a você. Você crê que esse Deus pode salvar, pode curar, que Ele realmente morreu, que Ele ressuscitou. Se crê. Aleluia. Nós lemos que o Senhor é o mais interessado. E Ele é o mais capacitado. Mas tem a nossa parte. Nós somos os mais necessitados. Glória a Deus. Nós carecemos da glória, da graça de Deus. Nós carecemos do amor de Deus. Sem esse amor nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Não teria salvação para nós. Pecamos contra um Deus eterno e estávamos sujeitos a uma condenação eterna. E essa conta só poderia ser paga na esfera da eternidade. Aleluia. E quem que pagou? Deus eterno. Aleluia. Pagou para nós. Glória a Deus. E nós, na quarta-feira, né, foi deixado bem claro qual é a forma de se pagar o pecado. Só existe duas formas. Uma, você paga. E qual é o salário que você vai receber por causa do pecado, se você viver no pecado? Morte. Diga morte.
segunda forma é: alguém paga para você. E quem pagou para você? Quem pagou para mim? Diga: Jesus, na cruz. O Senhor pagou. A cédula que era contra nós foi paga. A cédula que nos acusava foi paga. Ele pagou. Como eu falei, nós somos os mais carentes. Romanos 3, 23. Vamos citar uma corridinha aqui. Romanos 3, 23. Olha só a nossa condição. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Olha, toda a humanidade tem um texto bíblico que diz o seguinte: que toda a humanidade ela foi encerrada no pecado. Só que João diz assim: filhinhos, eu vos digo isso para que não pequeis. Então, o fato de toda a humanidade ter sido encerrada no pecado, isso não quer dizer que os salvos têm que viver em pecado. Porque você já pensou, como está lá em Romanos 6, né? Agora, Romanos 6, Levi, lembra, Sandra? 6. Início. Não No lembro. branco também? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz assim: de modo nenhum. Aleluia. Qual é o modo que a gente pode viver em pecado? Nenhum. Nenhum. E ele ainda diz assim: como nós viveremos no pecado? Nós, os que por pecado morreram. É como se Paulo estivesse dizendo assim: você está doido? Não, mas nós pecamos. Você está doido? Pecamos? Pecamos. Filhinhos, eu falo essas coisas para que você não peque. Mas se você pecar, lembra que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Pisou na bola, deu um mole. Jesus me perdoa. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A pessoa salva, ela entra em desespero quando ela percebe que de repente ela pode fazer com que o Espírito de Deus se afaste dela, porque o Espírito Santo de Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não compactua com o pecado. O próprio Davi, quando ele disse assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. Pequei, vacilei, sim, pequei, mas não retira de mim o teu Espírito. Confessarei o meu pecado, e as minhas transgressões não mais ocultei. Nós não falamos do Namor aqui, né? Não deixa nada oculto. Apresente para Deus. Não deixe nada oculto. Como viveremos no pecado nós para ele morrer? O texto é muito rico. Ele diz assim: ele diz que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Você não batizado com Cristo na sua morte, mas vivo com Cristo na sua ressurreição, irmão. Aleluia. Vivo com Cristo. Aleluia. Quem vive com Cristo não vive na prática do pecado. Aleluia. Não dá, não bate, não fecha. Não fecha. Glória a Deus. Então o Senhor nos salvou pelo seu amor. Ele fez todo o processo, o plano da salvação, a ordem da salvação. Eu li os 10 da última vez, né? E essa aqui é a primeira: o amor de Deus, a capacidade de Deus em nos salvar. Aleluia.
A pessoa de Deus querendo nos salvar. É Ele. Aleluia. Foi orado aqui no início. A irmã disse assim: que tu esteja conosco não somente hoje, mas para todo o sempre. Aleluia. Isaías, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isaías 45, 17. Eu vou parar aqui. Já foi o tempo. Isaías 45, 17. Olha só. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Aleluia. Você não vai estar só hoje mesmo, não. Os salvos em Cristo Jesus, já no Antigo Testamento aqui, ele já dizia: você não vai ser salvo só hoje, não. Você foi salvo, você é salvo e você será salvo. Aleluia. Se permanecer, não vai dar para o tempo de ler. Não pegue, é tarefa para casa, né? Leia Abacuque, capítulo 18, que vai falar da sua responsabilidade e da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade. Desculpa, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ainda bem que os universitários estavam de olho aí, né? Ezequiel 18, capítulo 1 em diante. Você vai ver a responsabilidade. Glória a Deus. Para que nós sejamos salvos, tem ainda a nossa responsabilidade como salvos. E só uma deixa aqui, ele vai falar exatamente: se um justo passar X anos sendo justo e ele morrer, e quando ele tiver para morrer, ele cometer pecado, o que a Bíblia diz? Vai ser Que ele vai condenado. ser condenado. E se o ímpio que passou a vida na impiedade, mas nos últimos dias da sua vida se converteu, que nem um ladrão na cruz, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser salvo. Então, você tem ainda a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Aleluia. Nós temos uma responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor. Aleluia. Amém? Deus abençoe cada um. Aleluia. Deus. Ouviu? Glória a Deus, amém?